Novidade no caso das dunas, bairro Ingleses, zona norte de Florianópolis. O Ministério Público Federal agora vai investigar a situação. Lembram? As dunas que estão avançando sobre as casas, já teve uma residência com o teto que acabou desabando na semana passada e agora investigação do Ministério Público Federal. Além disso, a Floran, que é a Fundação do Meio Ambiente de Florianópolis, e a Defesa Civil aguardam respostas da Procuradoria do município. A ideia é começar a retirar essas casas, demolir mesmo, pelo menos duas que já estão comprometidas com as dunas avançando sobre as casas. O risco é de novos desabamentos, colocando em xeque a vida de quem mora lá. Deixa eu ver na reportagem. O Ministério Público Federal instaurou um inquérito sobre a invasão das dunas dos Ingleses, que estão avançando sobre as casas da região. A ação foi feita com base na repercussão que o caso ganhou na mídia. Agora, o procurador irá colher mais informações junto aos órgãos ambientais e também à associação de moradores. Após isso, deve ser decidido se haverá ou não uma ação judicial. No local, duas residências já foram interditadas pela Defesa Civil, ambas em área de preservação permanente. Essas, com certeza, estão em área de preservação permanente, né? E elas estão em área de preservação permanente em função de ser caracterizado como dunas, né? E depois, desde 2016, como parque municipal, né? Dos Ingleses, das dunas dos Ingleses da Lagoa do Jacaré. Antigamente, era permitido o lançamento de IPTU, né? Pela Secretaria de Finanças, de Fazenda, sem observar esses critérios, né? Então, tem uma série de imóveis que são irregulares, né, e estão dentro de área de preservação permanente, né? Isso a gente tem que olhar a legislação no tempo, porque pode ter sido transformado em área de preservação permanente posterior à ocupação, né? O que não significa também que é regular. A Defesa Civil irá demolir uma das residências interditadas por conta do risco que representa. Quanto aos moradores da Servidão Firmino Manuel Zeferino, segundo a Floran, se encontram nas áreas turística residencial e área residencial mista. Por isso, ações estão sendo preparadas. O fato de estar em zoneamento bom, que a gente diz que é zoneamento que permite a ocupação, não significa que elas são regulares, né? O regular, elas têm que ter projeto aprovado, alvará para construção, né? São outras características urbanísticas que devem ser observadas quando a gente fala de regularidade da edificação, né? Do zoneamento. A gente está esperando os próximos passos aí de orientação da Procuradoria e da Defesa Civil para poder dar continuidade a esse serviço lá. E tem um maquinário, né, que vai ter que passar por cima das dunas para poder fazer essa movimentação. Então, tem ainda algumas ações que a gente já sabe mais ou menos o que fazer, mas está esperando a orientação da Procuradoria para poder começar a agir. É um risco para a vida dessas pessoas. O teto já desabou na semana passada. Agora vai demolir a casa e vai colocar essa família onde? Ou essas famílias onde? Porque é mais de uma casa que já está sendo afetada por essa situação. E é um problema da natureza. Ninguém ali tem culpa. O vento está trazendo areia para cima das casas e formando dunas gigantes sobre elas. Vai demolir? Um suporte para essas famílias, porque nem todas as casas ali estão irregulares, em áreas clandestinas. A grande maioria das casas prejudicadas por essa situação estão regulares. A gente de olho nessa informação. Bom, sobre a casa em que o teto caiu, parte do teto caiu, desabou na semana passada, lá nos Ingleses, a Defensoria Civil e a Defesa Civil emitiram uma nota sobre esta notificação, para que a inquilina retire os seus pertences do imóvel no prazo de 48 horas. Vale lembrar que o imóvel já havia sido interditado antes do desabamento, mas a moradora se recusava a sair da casa. Agora, essa notificação da Defesa Civil exige que ela saia do imóvel dentro deste prazo.